Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. É um método que eu gosto muito de fazer na minha carteira e de certa forma eu gosto muito de compartilhar alguns pontos que eu trago na minha experiência, na minha trajetória de investimentos e que eu acredito que possam ajudar vocês de alguma maneira. Então se você gosta desse assunto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, isso vai ajudar muito ao nosso crescimento e também a chegar antes dos vídeos a vocês. Isso é super importante aqui para o YouTube e também para compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais de informações da Rumo Logística. Ela é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços de transportes ferroviários, elevação portuária e também de armazenagem. Também a companhia opera 12 terminais de transbordo, 6 terminais portuários e ela administra perto de 14 mil quilômetros de ferrovias. A base de ativos da companhia é formada por mais de 1.000 locomotivas e também 28 mil vagões. Ela é gigante na operação brasileira. Importante, eu vou apresentar para vocês aqui um pouco da estrutura da companhia, também as fontes de receitas, a gente vai entrar mais a fundo também nos números dos últimos anos e para finalizar, no final do vídeo, vou apresentar um pouquinho dos próximos passos da companhia, o que o Conselho da Administração está olhando e também qual vai ser os próximos investimentos da companhia num período de 5 a 10 anos, que é muito do que um holder gosta de olhar quando ele faz investimento em ações. Então fica aqui conosco até o final do vídeo que vai ser super importante. Já de início, compartilhe um ponto muito importante da administração da companhia. O objetivo do negócio ele é arrojado, mais que dobrar a capacidade de transporte ferroviário no país nos próximos 10 anos. De certa forma, esse plano está em consonância com a necessidade de responder aos grandes gargalos logísticos que o país se encontra atualmente. O modal ferroviário, que hoje responde por cerca de 20% dos transportes no país, o que já é um número bem elevado. Antes de estudar um pouquinho mais sobre a Rumo Logística, eu nunca imaginei que esse número chegaria a 20%. O modal ferroviário, ele com certeza tem a oportunidade de incentivar a indústria nacional e também tornar muito mais competitiva a questão do custo Brasil. Aumentar a adesão ao transporte ferroviário significa também aumentar as opções de escoamento da produção do agronegócio, que é grande parte da receita da companhia e que influencia muito também no custo país e no custo Brasil das exportações, tanto de soja quanto de milho, que são as principais commodities exportadas do país para o restante do mundo. Aliado ao fato que o agronegócio responde por 30% do PIB brasileiro, junto com 37% dos empregos dentro do país. Ou seja, 37% de todos os empregos formais no Brasil são oriundos do agronegócio. Então, pessoal, a companhia opera com 3 principais fontes de receita, que são elas a Operação Norte, a Operação Sul e também a Operação de Containers, ou seja, ela divide entre esses 3 setores atuantes no Brasil. A área da Operação Norte, ela atravessa grande parte da produção agrícola brasileira, tanto nos estados do Mato Grosso do Sul, quanto São Paulo, sendo, portanto, a operação mais relevante da companhia, representando aproximadamente 70% de todo o volume transportado pela companhia em 2019. Já na Operação Sul, a companhia ela transporta principalmente commodities agrícolas e grãos, como soja, arroz, milho, além de fertilizantes. Ela possui operações bem importantes tanto nos portos do Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Já na operação de containers, a Rumo Logística ela possui participação na Brado Containers. Nessa operação, a companhia transporta principalmente produtos agrícolas, além de produtos industriais. Um ponto super importante a frisar aqui é a incorporação da malha central pela Rumo Logística na Operação Norte. O que seria isso? Vou trazer para vocês aqui a figura do que representa a ferrovia no país. Se a gente for olhar, a companhia ela consegue acesso a mercados tanto de Goiás quanto de Tocantins, que respondem em aproximadamente 15 a 25 milhões de toneladas em 2028, quando essa operação ela estiver mais madura. Também ela consegue uma sinergia tanto com as malhas do norte quanto as malhas paulistas e também uma diversificação de cargas, o que é super importante para a composição de receitas da companhia. Ela consegue principalmente cargas de bauxita, fertilizantes
e também biocombustíveis. Entrando mais a fundo na estrutura societária, a gente pode ver que grande parte da companhia é detida pela Cosan Logística, ou seja, a RLOG3, que também está disponível na Bolsa de Valores pelo código RLOG3, ela detém grande parte da Rumo. A Cosan Logística vai ser conteúdo para um próximo vídeo. Dentro da Rumo, ela detém 28,5% da companhia, uma outra parte de uma pessoa física e também o restante das ações está listadas no novo mercado da Bovespa. Entrando agora na parte de volume transportado, o que é o principal fator de receita da companhia, o que a gente pode olhar aqui? Um aumento de 6,6% no último ano de 2019, em que grande parte desse aumento está vinculado à Operação Norte, que, como eu falei anteriormente, corresponde a grande parte do volume transportado da companhia. Também a gente consegue notar uma dependência muito grande da companhia pelo setor de grãos, no caso a soja e o milho. Também depois a gente tem açúcares, fertilizantes, celulose, combustíveis, dentre outros. Grande parte da inovação do agronegócio, da questão do custo país, do custo Brasil, passa muito pela Rumo Logística. Ela pode ajudar muito o Brasil a chegar em outro patamar, principalmente porque grande parte do PIB brasileiro é vinculado ao setor agrícola e os custos logísticos dessa operação são gigantes para os produtores de soja, o que acaba impactando numa soja mais cara nos portos brasileiros em relação a outros países. Entrando mais a fundo nos indicadores financeiros, em 2019 a Rumo teve um EBITDA de 3,9 bilhões de reais, sendo que grande parte desse resultado foi alcançado no quarto trimestre de 2019, um valor de 897 milhões de reais. Em relação ao lucro líquido, a Rumo Logística apresentou um valor de 786 milhões em 2019. A geração de caixa no período foi de 688 milhões de reais. Esse resultado que eu passei aqui para vocês, ele reflete basicamente o aumento do EBITDA e também do resultado financeiro. Trazendo o print aqui para vocês da tela, a gente pode ver que o resultado financeiro ele aumentou em 12,4%, ele está menor em relação a 2018. Ela tem um resultado financeiro negativo de 1 bilhão 368 em 2018 versus 1 bi e 200 em 2019. Também trazer para vocês aqui o gráfico do lucro líquido. Vamos dar uma olhada que está bem bonito no ano de 2019. O que a gente pode trazer aqui? Um aumento de 188%, ou seja, a companhia teve um lucro líquido em 2018 de 273 milhões de reais versus 786 milhões em 2019. Um grande aumento. Entrando mais a fundo nos números, vamos dar uma olhada no endividamento. Vocês sabem que é algo que eu gosto de olhar bastante nas análises que eu faço aqui no canal e compartilhar bastante com vocês porque é um ponto muito importante em relação aos compromissos da companhia, tanto se é de curto quanto de longo prazo. Entrando mais a fundo na Rumo, vamos dar uma olhada. O endividamento abrangente bruto no final de 2019 foi de 12,1 bilhões de reais, 7% superior ao terceiro trimestre de 2019. A alavancagem da companhia se manteve em 1,8 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, considerando o EBITDA de 3,8 bi dos últimos 12 meses. Também, o saldo da dívida líquida abrangente atingiu 6,7 bi, 2,3% inferior ao terceiro trimestre de 2019. O que a gente pode tirar desses números, desses dados? É muito fácil de notar que a companhia está conseguindo se manter um nível de endividamento interessante, razoável para o nível de operação dela, ao mesmo tempo que a gente vê um certo crescimento ano após ano das operações, tanto a Operação Norte quanto a Operação Sul, e também o amadurecimento dela em relação ao agronegócio. Ela tem muito poder de poder alavancar o agronegócio brasileiro para outros patamares. Isso vai depender muito da qualidade da operação dela, da qualidade das entregas e também da capacidade de instalação dela conseguir entrar em novos mercados e construir novas ferrovias. Isso com certeza pode levar o país para outro patamar e uma alavancagem muito grande para o nosso PIB. Ou seja, a Rumo, além de ter todos esses desafios internos, ela tem um desafio muito grande também externo com a sociedade, com o país, que ela é um setor super importante em relação à produção do PIB brasileiro. Então, pessoal, outro ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção aqui na análise e que a gente vê um processo de consistência ano após ano da companhia é em relação à margem líquida. Vamos dar uma olhada nessa tela aqui para eu conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês. Se a gente for olhar na última linha dentro de margem líquida, a gente vê que a companhia fechou em 2019 com valor de 11,1% versus 4,1% em 2018.
Isso demonstra muito um aumento da capacidade de percepção de valor pelos clientes e também um gargalo, sendo que a gente tem vários problemas no modal rodoviário e que de certa forma ela consegue suprir de uma maneira muito eficiente, muito eficaz, trazendo muitos benefícios, tanto para a sociedade, que não está diretamente ligada ao agronegócio, também com os produtores que são diretamente afetados em relação à parte de margem da companhia e também de atuação dela em vários mercados e em vários estados brasileiros. Então, pessoal, apresentei para vocês um pouquinho mais da operação da Rumo Logística, as principais fontes de receitas, trouxe também um pouquinho dos principais números e indicadores financeiros que a gente olha muito num processo de longo prazo, num processo de tomada de decisão. E como eu comentei no início do vídeo, eu gosto muito de trazer os principais pontos de onde é que a companhia está olhando, o que ela está querendo fazer, onde é que ela está vendo o setor e a atuação dela num plano de investimentos de 5, 10, 15, 20 anos. Eu gosto muito de olhar isso, principalmente nas posições que eu carrego e também compartilhar um pouco desses estudos aqui que eu faço com vocês. Primeiro ponto deles, a companhia trabalha com uma visão de aumento de produção e também de exportação dos produtos agrícolas brasileiros, com um plano de investimento com foco na expansão significativa da capacidade de transporte e também na eficiência das ferrovias. A companhia, ela também tem um plano de investimento de aproximadamente 14 bilhões de reais entre 2020 e 2024, com um foco muito claro de propósito e de olhar de longo prazo para manter os mesmos níveis de crescimento e de eficiência que ela teve nos últimos anos. É muito importante de frisar aqui que a companhia ela fica bem dependente da demanda internacional por grãos. Caso a China compre mais soja, mais milho dos Estados Unidos, isso vai impactar diretamente as operações dela aqui, muito pelo fato de que não vai ter tanta demanda de enviar soja, de enviar essa produção para os portos brasileiros. A forma de escoar a produção e a forma como esses riscos macro de outros países impactem muito a companhia. Também, os fundamentos de longo prazo da companhia continuam super saudáveis. O potencial de crescimento do agronegócio brasileiro continua inalterado, principalmente pela demanda de importação global. Se a gente for olhar a melhora da atividade econômica no Brasil e a expansão da companhia, principalmente em Goiás e Tocantins pelas novas ferrovias, abre um espaço muito grande para crescimento do volume transportado e também nas questões de receita, além de diversificação de cargas, o que é muito importante, principalmente pelo fato que a companhia é muito dependente do volume transportado pelos grãos. Um outro ponto aqui que eu gosto muito de trazer, o segmento do agronegócio não é um business brasileiro que ele vai dobrar de tamanho na questão em 5, 10, 20 anos. Com certeza as nossas produtividades estão aumentando, mas não é algo que vai dobrar e que vai crescer exponencialmente. Tendo em vista isso, a gente tem que ter muito claro que é muito difícil a companhia ela dobrar de tamanho no período de 5, 10 anos. Por outro lado, a gente vê ano após ano produções recordes no Brasil, tanto de soja quanto de milho. Aqui no canal tem um vídeo explicando uma análise da SLC Agrícola, uma empresa que opera diretamente no setor agro. Eu vou deixar aqui o card para vocês, caso você tenha interesse, é muito bacana esse vídeo também. Para finalizar, trago para vocês aqui um gráfico do Guidance de 2020. O que a gente pode olhar com base nesses números? A companhia está planejando um aumento de EBITDA em torno de 15% no ano de 2020. Junto com o aumento do CAPEX em torno de 49% e também no volume transportado em torno de 10%. Ela está muito alinhada com os compromissos de longo prazo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Coloquei para vocês um resumo da Rumo Logística. A gente passou tanto pela parte de operação, tanto pela parte de números financeiros, também um pouco do guidance, do olhar da companhia para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, quiçá. É muito bacana poder compartilhar esse conteúdo com vocês, muito pelo fato da gente olhar as companhias num horizonte de longo prazo, em que a gente possa realmente surfar a onda com elas, digamos assim. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, um abraço e até o próximo vídeo.